Bom dia. Vamos continuar os nossos estudos no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos em Atos 13 e nós vamos estudar a partir do versículo 33. Os irmãos têm aí o esboço que foi apresentado já há algum tempo. Estudamos aqui, a pregação, esse trecho aqui, de 13 a 41, esse trecho aqui, é a pregação do apóstolo Paulo, é sua primeira pregação registrada em Atos, na na cidade de Antioquia da Pisídia. Ele foi enviado pela igreja de Antioquia da Síria, viajou por Chipre, atravessou a ilha de Chipre todinha, e aí subiu para o continente, na Turquia, atingiu a Turquia, a parte sul da Turquia, e a primeira cidade que ele pregou foi aqui, Antioquia da Pisídia. E isso na Turquia, né? Ele tinha pregado já em Chipre. E aqui nós temos um esboço do sermão dele. Como ele pregou numa sinagoga, ele estava falando a judeus. E falando a judeus, então, ele destacou, em primeiro lugar, a história de Israel até Davi, e já estudamos isso tudo. Ele, quando chegou em Davi, ancestral de Jesus, o ancestral mais ilustre, talvez, de Jesus, ele fez a ponte para apresentar a pessoa e obra de Jesus, nos versículos 23 a 31. Ele falou que a vinda de Jesus foi prometida, mostrou isso. Falou que sua morte foi profetizada, ele mostrou isso também, e que a sua ressurreição foi testemunhada. E estudamos tudo isso, dos versículos 13 até o 31. E então, no ponto 3, a explicação do significado dos fatos narrados, nós começamos a estudar, estudamos o versículo 32 e começamos a estudar o versículo 33. Mas nós não terminamos o versículo 33. Então nós vamos seguir em frente a partir daqui e caminhar até onde der. Quem sabe a gente consegue chegar no 41? Talvez, né? Eu não sei, eu acho que não chega nunca. Mas talvez a gente consiga adiantar bem. Vamos ver o que vai acontecer. Veja aí então, esse texto aí, versículo 33, Paulo falando na sinagoga de Antioquia da Pisídia. Então isso aqui é um pedacinho do sermão dele. Estamos vendo, o sermão dele está caminhando para o final. Ele já apresentou as partes principais, ele já apresentou. Agora vai chegar no ápice desse sermão, no sentido de ele mostrar um significado adicional a tudo isso. Porque ele tem enfatizado bastante que Jesus é aquele em quem as promessas feitas a Davi se cumprem. E que promessas foram feitas a Davi? As promessas referentes a um reino sem fim, sob um descendente que reinaria para sempre. Então, Paulo tem enfatizado isso para os judeus. Olha, em Jesus, por meio da sua ressurreição, as promessas feitas a Davi se cumprem. Que promessas foram essas? Deus prometeu a Davi em 2 Samuel 7, dizendo: olha, você terá um descendente e eu firmarei o seu cetro, o seu reino para sempre, por meio desse descendente. Então, o apóstolo Paulo enfatiza, olha, essa promessa feita a Davi se cumpre por meio de Jesus de Nazaré. Porque para reinar para sempre, eu tenho que ser imortal. E aí ele mostra que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então esse é um aspecto que ele vai continuar falando aqui um pouquinho, mas ele vai adicionar algo mais. Ele vai falar, olha, além de em Jesus nós termos o cumprimento das profecias referentes ao reino vindouro, nós também temos nele o veículo para a remissão de pecados. Aí é um fator que ele adiciona. Não que ele adiciona que nunca tinha sido falado antes, tinha sido falado antes, mas aí ele conecta a vinda de Jesus à nova aliança, que envolve perdão de pecados, já prevista por Ezequiel e já prevista por Jeremias 600 anos antes. Ele faz esse acréscimo à sua pregação. Olha, ele não somente cumpre as promessas feitas a Davi, tem algo, talvez até, é difícil dizer, né, mas algo até mais importante do que isso, não sei se é possível falar assim, mas por meio dele nós também obtemos perdão de pecados.
Aí é demais, né? Aí, além de um reino eterno, o perdão também de pecados é por meio dele. É que nós enfatizamos bastante, talvez para alguns irmãos algumas coisas sejam novas, porque nós sempre enfatizamos Jesus como aquele por meio de quem temos o perdão de pecados. Amém por isso, que isso nunca saia da nossa cabeça. Mas para uma audiência judaica, o apóstolo Paulo apresenta algo mais completo. Ele fala, olha, em Jesus, as promessas do reino, que a gente nem sempre pensa muito, né? O reino de Cristo, que virá um dia, que se estabelecerá, ele governando as nações com um cetro de ferro, isso nós falamos pouco. Mas ele enfatiza aqui. Ele fala, por meio de Jesus e da sua ressurreição, essas promessas se cumprem, ou vão se cumprir de modo ainda mais pleno depois. Muito bem, nós estamos aí no versículo 33, veja o versículo 33, fala assim, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Então ele está enfatizando aqui a ressurreição, é um foco dele a ressurreição aqui agora. Ele falou no versículo 32 o seguinte, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, envolvendo aí os patriarcas e Davi. E aí, então, no 33 ele diz isso, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Nós falamos na aula passada até aqui, e os irmãos leram Miqueias 4, de 1 a 7, e Lucas 1, 30 a 33, realçando que Jesus reinaria no trono de Davi. Então, em Jesus, por meio de Jesus, essas promessas do reino se cumprem, começam a se cumprir. Miqueias 4 fala de um reino em Jerusalém, ali um reino terreno, Jesus com o Messias governando, e Lucas 1, 30 a 33 é o anjo falando a Maria, dizendo, olha, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, vimos isso aí e encerramos a aula nisso. Agora, veja o que acontece agora, no mesmo versículo, diz assim, como também está escrito no Salmo 2º, ele vai continuar agora a falar da ressurreição de Jesus. E depois que ele terminar de falar da ressurreição de Jesus, ele vai adicionar o fator que eu falei, do perdão de pecados. Mas vamos ver aí, porque olha só, a partir de agora, a partir desse momento, como também está escrito no Salmo 2º, tu és meu filho, eu hoje te gerei, o apóstolo Paulo vai citar 3 textos bíblicos agora. O primeiro é esse aqui, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que texto é esse? É o Salmo 2:7. Olha só o que ele diz aqui. Ele diz assim, olha, esse salmo, tu és meu filho, eu hoje te gerei, é um salmo referente à ressurreição de Jesus. Ele faz essa conexão. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, é algo ligado na mente do apóstolo Paulo, e parece que na mente dos cristãos primitivos é algo ligado à ressurreição de Jesus. Tá? Bom, é assim, que era ligado ao Messias, não tem a menor dúvida naquela época, esse salmo era ligado ao Messias, isso não tem a menor dúvida. Quando o salmo dizia, tu és meu filho, eu hoje te gerei, os judeus pensavam no Messias imediatamente. Se vocês olharem Hebreus 1, vocês vão ver a repetição desse salmo ligado ao Messias. Veja Hebreus 1. Vamos olhar. E o apóstolo Paulo vai conectar não só o Messias, mas a ressurreição do Messias. Vamos ver então Hebreus 1:5, para que entendamos como os cristãos primitivos entendiam esse salmo. Veja o que diz aí. Hebreus 1:5. Vou ler rapidinho aqui. Fala assim: pois a qual dos anjos jamais disse? Aqui ele está defendendo o que Deus disse para o Messias. E ele fala, olha, a qual dos anjos Deus disse o seguinte? E aí vem, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus disse isso a algum anjo? Não. Aqui ele está dizendo que Deus disse isso ao filho dele, e não a um anjo.
Porque naqueles dias diziam que Jesus era um anjo, não era de carne e osso. Então o autor de Hebreus corrige isso. Ele nunca disse a um anjo: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então o autor de Hebreus conecta esse salmo ao Messias, a Jesus, de carne e osso, não a um anjo. E veja também o versículo 5 do capítulo 5 de Hebreus. Olha só como os cristãos antigos ligavam esse salmo a Jesus. Hebreus 5:5. Assim também, Hebreus 5:5. Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, mais uma vez aqui o autor de Hebreus fala, esse salmo se aplica a Cristo. E ponto. Agora, tudo bem, então o que o apóstolo Paulo está dizendo era consenso, parece ter sido consenso na igreja primitiva. O Salmo 2:7 é um salmo messiânico. Fala acerca do Messias. Agora, o problema é o significado disso. O que significa, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E o que isso tem que ver com a ressurreição? Na cabeça dos cristãos antigos, esse salmo fala da ressurreição. Quando falei hoje te gerei, é uma referência à ressurreição. Então é estranho isso, a gente não entende, mas por quê? Porque é interessante pelo seguinte, olha, você fala assim, tu és meu filho, eu hoje te gerei, dá a impressão de que Jesus, se o salmo fala da ressurreição, dá a impressão que Jesus virou filho de Deus só quando ele ressuscitou. Falou, mas aí é uma doutrina estranha essa. Se o salmo fala de Jesus e o salmo tem que ver com a ressurreição, então o salmo está dizendo que Jesus virou o filho de Deus só quando ressuscitou. Isso está certo? Como é que eu sei que não? Como é que eu sei que essa interpretação não está correta? No batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, ele já tinha ressuscitado? Não. E o que a voz do céu disse? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então essa teologia, se eu concluir isso, a minha conclusão está errada. Não é esse o sentido do salmo. O salmo está falando sobre Jesus, mas não está falando que ele um dia virou filho de Deus. Porque ele sempre foi filho de Deus, ele é eterno. Ele é o eterno filho de Deus. Ele é o Deus unigênito, eternamente gerado. Então não dá para acreditar nessa concepção. É uma concepção que a gente pode concluir a partir da nossa intuição. Mas ela não está correta. Porque outros textos bíblicos dizem, não é assim. Ele sempre foi filho de Deus. Ok, então quanto a isso, eu já fico tranquilo. Eu já interpretei o Salmo corretamente. Então não quer dizer que Jesus virou filho de Deus na ressurreição. Ok, joia. Mas por quê? Por que o Salmo fala, olha, acerca da ressurreição, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Por que então ele fala isso? Parece que a resposta está em Romanos 1. Tudo tem que ver aqui com a ressurreição. Parece que a resposta tem que ver com Romanos 1. O apóstolo Paulo conecta a ressurreição a Jesus. O Salmo 2 a Jesus. Agora, o que significa isso? Porque ele fala, olha, na ressurreição é como se ele tivesse sido gerado filho de Deus. Por que ele fala isso? Talvez Romanos 1 explique. Vamos ver Romanos 1. Eu vou ver aqui. Veja aí, acompanha aí. Romanos capítulo 1. Veja se você consegue, enquanto eu estiver lendo, veja se você consegue perceber a sacada aqui, sacar a verdade que salta, a meu ver, salta aqui aos olhos. Não é difícil, não é difícil. É só você fazer a leitura teológica, correta, com a mente teológica. Então veja aí, Romanos 1. Eu vou ler os versículos 1 a 4.
E você vai ficar olhando e você vai descobrir a resposta sozinho. Eu vou ler. Fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem sabe agora a resposta? Em que sentido a ressurreição dos mortos se aplica a Jesus como Filho de Deus? Por que a ressurreição dos mortos está conectada a Jesus como Filho de Deus? Por quê? Ele foi designado o quê? Filho de que jeito? Com poder. De que forma? Pela ressurreição dos mortos. Então é assim, Jesus sempre foi Filho de Deus? Sempre. Mas quando foi que ele mostrou poderosamente que ele é o Filho de Deus? Quando? De acordo com esse texto? Na ressurreição. Por isso o Salmo, na cabeça dos escritores do Novo Testamento, o Salmo dizia respeito a Jesus como Filho de Deus na ressurreição. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, num sentido poderoso. Como? Pela ressurreição dos mortos. Então era assim que os escritores do Novo Testamento viam esse Salmo. Eles não entendiam que Jesus tinha virado Filho de Deus na ressurreição, mas eles entendiam que pela ressurreição a sua identidade como Filho de Deus tinha se manifestado de modo muito mais forte, poderoso. Esse é o sentido aqui. Entenderam isso? Quem não entendeu nada? Entenderam? Ok. Resumindo, pastor Nicolas entendeu o que eu falei? Você entendeu, pastor Thomas? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Ok. É assim. O apóstolo Paulo está defendendo que Jesus ressuscitou. Ele vai usar 3 textos. O primeiro é o Salmo 2,7. Ele fala, olha, como diz o Salmo 2, versículo 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eles ouviram isso. Os judeus sabiam, esse salmo está ligado ao Messias. Mas o apóstolo Paulo está fazendo uma aplicação extensiva. Está dizendo, olha, na ressurreição dos mortos, esse salmo messiânico se cumpriu. Por quê? Porque pela ressurreição dos mortos, Deus mostrou que Jesus é seu filho, mas mostrou isso de forma poderosa. Então esse é o sentido. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e eu mostro essa geração agora de forma poderosa, por meio da ressurreição dos mortos. É legal isso aí. Aliás, na Bíblia não tem essa conexão, né? Mas assim, eu gosto disso porque assim, quando é que nós vamos assim mostrar que nós somos filhos de Deus de forma poderosa? Nós. Eu mostro que sou filho de Deus hoje, mas de forma fraca. Eu estou aqui, sou perseguido, eu sou xingado, eu sou humilhado, eu sou desprezado. Qual é a minha glória aqui? Cadê a minha glória? Quando o mundo me vê, fala, nossa, que glória! Que homem glorioso! O mundo faz isso? Não, isso é lixo. Crente? Crente? É louco, é lixo, isso aí não vale nada. Isso aí, meu Deus, isso aí é a praga da sociedade, é isso aí. Não vale nada essa gente. Isso aí, quem dera morressem todos. Isso aqui é um atraso. Isso aqui é um atraso para a nossa sociedade de mente aberta. Esses caras deviam ter sido exterminados há 500 anos atrás. É assim que nós somos vistos. Agora, nós mostramos a nossa filiação divina dessa forma. Em fraqueza, em humildade, sendo humilhados. Jesus foi assim também. Ele mostrou ser filho de Deus ali, né, numa condição de humilhação. Mas na ressurreição dos mortos,
Ele mostrou que é filho de Deus com poder. E eu acho que não está errado relacionar isso a nós também não. Quando é que a glória dos filhos de Deus vai se manifestar? Quando o Senhor vier e nos ressuscitar dentre os mortos. A natureza aguarda esse dia. O dia da manifestação da glória dos filhos de Deus. Agora não, agora é o tempo da humilhação. Mas a ressurreição destaca uma filiação de forma gloriosa. Muito lindo isso aqui. Então veja, agora vem o versículo 34. Então ele fala esse salmo aí. Como está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele está provando biblicamente que Jesus iria ressuscitar, que era algo prometido no Salmo 2,7. Mas ele vai falar de mais um texto. Agora vem o segundo texto. Fala assim: e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse. E agora vem o segundo texto. Qual foi o primeiro? Salmo 2,7. Agora vem o segundo. Qual é o segundo? Ele fala assim: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Onde está isso? Olha no rodapé da Bíblia aí. Isaías 55:3. É o segundo texto que ele cita. Isaías 55:3. Então veja aí, o que diz Isaías 55:3? E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Ok. Quais foram as santas e fiéis promessas feitas a Davi? Falei agora há pouco. Quais foram? Eu vou dar para você um reino. Esse reino não vai ter fim. O seu descendente reinará para sempre. Só tem um jeito disso acontecer. Se esse descendente for imortal. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Só se o descendente for imortal. Então, o apóstolo Paulo realça mais uma vez a ressurreição, conectando isso às promessas feitas a Davi. Porque o único jeito dessas promessas serem cumpridas era por meio de um descendente imortal. E a ressurreição deu isso a Cristo. Cristo, tendo ressuscitado entre os mortos, ele já não morre mais. Então, essa é a segunda passagem. E aí vem a terceira passagem. Olha a terceira, 35. Por isso também diz em outro salmo. Olha, outro salmo agora. Quantos são já? Já foram? 2, né? Agora é o terceiro. Qual foi o primeiro? Salmo 2,7. Fala, ó, ele mostrou poderosamente que é filho de Deus aqui, ó. Tu és meu filho, hoje te gerei. Quando ele foi ressuscitado, ele mostrou poderosamente que era o filho de Deus. Agora ele citou Isaías 55:3. Olha aqui, ó. Só a ressurreição pode fazer as promessas a Davi se cumprirem. Só. Não tem outro jeito. Porque o descendente tem que reinar eternamente. Tem que ser alguém imortal. E agora vem o terceiro texto. Qual é o terceiro texto? Paulo citará agora o terceiro texto. Por isso também diz em outro salmo. Que salmo que é? Olha no rodapé. Salmo 16:10. Esse aqui é legal. Esse aqui é show. Esse aqui é legal, porque esse aqui é um salmo que diretamente conecta a nossa cabeça com a ressurreição. Olha o que ele fala. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Quem sabe o que é corrupção? Não é corrupção moral. Não é isso. Corrupção moral, se você quer saber o que é só você ler o jornal na área de política. Aí você vai ver o que é corrupção moral. Mas o que é corrupção no sentido presente aqui? Não permitirás que o teu santo veja corrupção. O que é? Que corrupção que é essa? Apodrecimento. A Graciete falou a palavra certa. Corrupção é apodrecimento, é deterioração. Você olha, o Senhor não vai deixar que o seu santo apodreça. Nossa, que feio, né? Não vai deixar.
Por isso, Jesus ressuscitou em que dia? Terceiro dia, né? Foi o dia que ele foi sepultado, à tarde, né? Passou um final de tarde na sepultura, à noite, um dia inteiro, mais uma noite, e no outro dia, no terceiro dia, ressuscitou. Quantas horas deu mais ou menos? Quantas horas deu? Não chegou a 48 horas, né? Não chegou a 48 horas. Chegou? Porque ele ressuscitou muito cedinho, né? Muito cedo. Então quantas horas deu mais ou menos? Umas 40 horas? Será? Mais ou menos. Oi? 36 horas? 36 horas. Então ele não chegou o corpo dele não chegou a apodrecer. E mais, os trabalhos de sepultamento impediam que o apodrecimento fosse rápido. É que no Brasil a gente não faz isso, né? A gente só bota lá no caixão, bota umas flores em volta, né? Quando a flor começa a murchar, você fala, está na hora de enterrar, né? Mas não tem um trabalho de preservação do corpo, não tem. Já os judeus, eles valorizavam muito o corpo humano, até pelo ensino bíblico. O Salmo 139, falando, né, olha, tu me formaste de um modo maravilhoso. Então eles viam isso, o valor do corpo humano, e por isso tinham todo aquele trabalho de enfaixar o corpo com ervas, com óleos especiais, né? Era um trabalho todo muito bem elaborado, muito caprichado, então o corpo demorava até mais para apodrecer. Mas mesmo que não tivesse isso, Jesus não apodreceria. Realmente ele não apodreceu, porque ele ressuscitou antes desse processo caminhar e progredir. Então esse é o sentido do Salmo, e é muito legal. Olha só a lógica, de Paulo aqui. Gente, é a coisa mais óbvia da terra que ele vai falar agora. Olha que óbvio que ele vai falar agora. Mas ele vai falar o óbvio porque às vezes precisa falar o óbvio. Não precisa? Hoje em dia você tem que falar que menino é menino, que menina é menina. Você tem que falar isso hoje em dia. Que o céu é azul, que a grama é verde, que careca não tem cabelo, que homem não fica grávido. Você tem que falar isso hoje em dia. Então, infelizmente, o incrédulo ele precisa ouvir o óbvio às vezes. Mesmo o óbvio do óbvio ele tem que ouvir para aprender alguma coisa. As pessoas aí, doutores debatendo em congressos internacionais, se o homem fica grávido. Pergunta o pessoal aqui do Netius, eles sabem. Não precisa fazer congresso internacional para discutir isso. Mas é a ignorância do incrédulo. Ele é assim, fazer o quê? Deus entregou esses homens a uma estupidez sem tamanho. Não dá para medir a estupidez dessa gente. Mas vejam, o apóstolo Paulo aqui ele vai dizer algo óbvio. Olha só o que ele fala também de óbvio aqui. Ele fala assim, porque na verdade, tendo Davi, aqui é o versículo 36, servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. O que é adormecer aqui? Como é que a gente chama isso? É um eufemismo. Não é que a alma dele está dormindo no túmulo. Meu Deus. Né? É um eufemismo. Significa que ele morreu. É isso. Não é que ele está dormindo, você vai dar um pontapé no caixão e ele acorda. Não é isso. Significa que ele morreu. É uma forma branda de se referir à morte. A gente fala assim. A gente costuma dizer, olha, ele se foi, ele descansou. É isso. É o que está dizendo aqui. Não há aqui nada ligado à teologia pós-morte, não, a alma está dormindo, nada disso, isso não existe. Não existe. É um eufemismo para se referir à morte. O corpo está lá sem vida. E para não se referir a isso de uma maneira muito brusca e dura, então usa essa expressão, adormecer. É um eufemismo comum na Bíblia. Olha aqui, adormeceu, foi para junto de seus pais. O que significa isso? Que os pais de Davi estavam todos no céu. Todos ancestrais, e Davi foi para junto do céu. É isso que significa isso? O que significa isso? Significa que ele foi para o cemitério, que é a terra dos pais dele. É isso. Ele está pensando aqui, gente, só na experiência de morte aqui. Aqui. Ele foi para a terra dos pés juntos. É isso. É isso que significa. Ele foi sepultado. Ir para junto dos pais é ir para o lugar dos mortos. Onde é o lugar dos mortos? É o cemitério. É o cemitério.
Ele foi para o cemitério. É isso. Não está falando do céu, do purgatório, do inferno, nada. Isso aqui não é o ensino de que todos os ancestrais de Davi estão no céu esperando ele chegar. Nada disso. Claro que existe o céu, claro que vamos encontrar nossos entes queridos que morreram em Cristo, vamos encontrar, mas esse texto não ensina isso e não está nem um pouquinho preocupado em ensinar isso aqui. Isso nós aprendemos em outros lugares. Mas esse texto está dizendo o seguinte, olha, ele morreu e foi para o cemitério. E veja, olha a coisa óbvia. E aconteceu o quê? Viu corrupção. O que significa que ele viu corrupção? Estava morto? O que significa que ele viu corrupção? Ele apodreceu. Significa isso. Davi viveu, morreu, foi para o cemitério e apodreceu. É difícil? Quer que eu repita? É isso. Ele viveu, morreu, foi para o cemitério e apodreceu. É isso. É importante dizer isso aqui? É. Por quê? Porque significa que o salmo não se aplicava a Davi. Aí os judeus da sinagoga, é mesmo, hein? Nunca tinha pensado nisso. Pô, mas vocês são tão inteligentes e não se ligaram? Esse salmo não pode, não dá para se aplicar a Davi. Não dá. Olha o túmulo dele ali, ó. Quer ir no cemitério agora ver o túmulo dele? Está lá, está lá. Então esse salmo não pode se aplicar a Davi. Tem que se aplicar a outro, porque Davi viveu, morreu, foi para o cemitério e apodreceu. Olha como Pedro faz a mesma coisa no capítulo 2. Veja Atos 2. Veja Atos 2. Volta um pouquinho aí. Os apóstolos, eles pregam igualzinho. Atos 2. É Pedro pregando a judeus também, né? Aqui ele prega para judeus. Olha só o versículo 27. Olha o texto que Pedro usa para pregar aos judeus. Olha aí. Porque não deixarás a minha alma na morte. O que é morte aqui? Não deixarás a minha alma na morte. Qual é a palavra grega que aparece aqui? Hades. Não deixarás a minha alma no Hades. O inferno. Não. Hades é a sepultura. Não deixarás a minha vida, não, você não vai me deixar, a minha pessoa, você não vai deixar na sepultura. É isso que significa não deixarás a minha alma na morte. Você não me deixará na sepultura, ele diz. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pedro usou o mesmo texto. Aí vejam o versículo 29. O óbvio, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Ou seja, esse salmo não se aplica a Davi. Está aí, o túmulo dele está aí, apodrecendo, ele está apodrecendo até hoje. Lá em Jerusalém, até hoje, se você quiser ir no túmulo de Davi, você vai. Você chegar lá no Monte Sião, tem um espaço ali, onde os judeus ficam, e tem o túmulo de Davi. Dizem que o Davi está enterrado lá. Os judeus ficam ali, realizando ali os seus rituais e tudo mais ali, e falam, olha, o túmulo dele está aqui até hoje. Você pode falar igual Pedro. Você pode falar assim, olha, o túmulo de Davi está lá até hoje. Tem foto dele na internet do túmulo, está lá. Então, esse salmo não se aplica a ele. Agora, uma coisa importante aqui. Um parênteses aqui. Tá? Olha o versículo 36 de novo. Isso aqui, eu passei dias e dias pensando nisso. Não tem nada a ver com ressurreição aqui, mas me veio na cabeça, me ficou martelando na cabeça assim. O versículo 36 ficou batendo na minha cabeça, faz 2 semanas está batendo na minha cabeça esse versículo. Olha o que fala. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus. Olha isso. Sabe o que você tem aqui?
sem querer, né? Sem querer querendo, o apóstolo Paulo mostrou para nós um propósito na vida. Sem querer ele esbarrou nisso. É assim, o pregador vai falando sobre um assunto, mas enquanto ele vai falando, ele deixa cair. Né? Ele deixa cair outras verdades. E a gente vai atrás catando. É o que eu faço aqui. Eu vou atrás do apóstolo Paulo, ele deixa cair umas coisas de vez em quando, eu vou lá e cato. Eu falo, meu, isso aqui é importante. E eu cato e guardo. E essa é uma das coisas que é importante catar aqui. Ele vai falando sobre Davi, e ele deixa cair verdades enquanto ele caminha, e nós temos que pegar isso. Olha o que ele diz aqui. Davi, tendo servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. Isso aqui é um propósito de vida. O que é servir a sua própria geração? Gente, servir a própria geração é ser útil à época em que eu vivo. A quantas gerações eu pertenço? Só essa. Eu sou um homem desta geração. É a esta geração que eu tenho que servir. Eu não vou ter outra. É esta aqui. E o que é servir? Servir, o termo que é usado aqui, hiperetel, significa ser útil. Você olha, Davi foi um homem útil à geração dele. Ele serviu para alguma coisa. A vida dele, na geração dele, foi útil para alguma coisa. Ele serviu para algo. Ele cumpriu com isso os desígnios de Deus. Então, o que a gente tem aqui é um propósito de vida. E aí veio na minha cabeça, né? Veio na minha cabeça. Falei, meu Deus, eu pertenço a essa geração aqui. A minha época é essa aqui. Às vezes eu brinco, eu falo, não, eu sou do século XII. Às vezes eu brinco assim falando, né? Eu sou do século XII. Mas eu não sou. Eu sou dessa geração aqui. E aí a pergunta que vem é a seguinte, bom, eu sou dessa geração aqui porque Deus designou isso. Ele podia ter feito eu nascer 100 anos atrás, 200 anos atrás. Ele podia. Mas ele fez eu nascer nessa época. Época difícil essa. Uma época de grandiosas transições como o mundo nunca viu. A minha geração, essa geração a que eu pertenço, é uma geração que viu coisas que ninguém nunca viu na história da humanidade. É terrível. Nós vimos mudanças grandiosas. Eu bebia água tirada do poço. Eu tirava água do poço. Eu, garoto, eu tirava água do poço. Eu amarrava uma pedra no balde para o balde mergulhar na água lá embaixo. E eu tirava água do poço. E eu me lembro quando meu pai conseguiu comprar uma bomba para puxar a água do poço e jogar na caixa d'água. Quando ele conseguiu, eu lembro até hoje, uma das lembranças que eu tenho na minha cabeça gravadas, meu pai no momento que ele ligou a bomba. E quando ele ligou a bomba, meus irmãos, era um barulhão. E a água jorrando para dentro da caixa. E eu me lembro, minha mãe jovem, meu pai jovem, eles olhavam um para o outro e eles riam, sem falar nada. Eles riam de felicidade. É uma das cenas mais lindas que eu tenho na minha cabeça, da minha infância. Uma das cenas mais lindas que eu tenho. É meu pai jovem, minha mãe jovem, e aquela bomba, né? Fazendo aquele barulhão, na hora que ele ligou, e água jorrando para dentro da caixa d'água. Eles dois olhavam para o outro e riam, sem falar nada, só sorrindo de felicidade. Então, uma geração que agora, para nós isso, água de bomba, não existe. É tudo fácil hoje em dia, né? O primeiro computador que eu vi tinha o tamanho desse salão. O primeiro computador que eu vi tinha o tamanho desse salão. Para você chegar perto dele, você tem que vestir uma roupa branca, porque era refrigerado. Você tinha que vestir uma roupa especial para entrar na sala do computador que tinha esse tamanho imenso, na Avenida Angélica. Então, hoje eu tenho um computadorzinho pequenininho assim no meu bolso que faz 100 vezes mais do que ele fazia.
Então, uma geração especial, com muitas mudanças. E aí me veio a cabeça, bom, Deus me colocou nessa geração de mudanças tão grandes, e que continuam mudanças tão grandes, não param de mudar. As mudanças agora são muito rápidas. E a pergunta que vem é a seguinte: de que modo eu posso ser útil? Porque o mundo quer que eu seja inútil. E o diabo quer que eu seja inútil. E como é que o diabo vai fazer com que eu seja inútil? Como é que o mundo vai fazer com que eu seja inútil? Enchendo de futilidades, de banalidades, de coisas vazias. É impressionante isso. Quantas banalidades, quantas futilidades cercam a mente das pessoas hoje. O crente tem que acordar para essas armadilhas. Tem muita futilidade, muita bobagem, e os crentes gastando tempo com isso. Tem jovenzinhos que estão jogando fora os anos mais preciosos da sua vida em joguinhos de internet. Os anos mais preciosos da sua vida, jogando no lixo, em joguinhos tolos de internet e outras bobagens por aí. Inúteis. Jovens, tem adolescentes com 37 anos. Adolescentes de 37 anos, em casa de bermuda e chinelo. Ô pai, vê um dinheiro aí para eu tomar. Inúteis, não servem para nada, nada. Vidas que não prestam para nada, pesos mortos. O crente não pode ser assim. Nenhum crente. Jovens, adolescentes, não podem ser assim. A grande pergunta que deve vir à mente de todos os jovens, adolescentes, adultos, moços, moças, eu que já sou um ancião, é a seguinte: de que modo eu posso ser útil na minha geração, de acordo com os desígnios de Deus? Deus me colocou nessa geração. Como eu posso ser útil? Essa é a grande pergunta. Eu pensei nisso, eu fiquei pensando nisso, sabe o que eu fiz? Eu comecei, já faz tempo que eu tenho pensado nesse texto, eu comecei por causa disso aqui, há algumas semanas, eu comecei a fazer lives na internet, devocionais, que eu pensei, eu tenho que ser mais útil à minha geração. Eu tenho que ser mais útil à minha geração. Eu tenho que servir mais ao Senhor na minha geração. Porque eu só tenho essa geração, não tenho outra. E eu tenho que gastar minha vida sendo útil para o Senhor nela. Então isso aqui que nós temos é um propósito de vida, é uma filosofia de vida. Como o crente deve viver? Ele deve servir ao Senhor na sua geração. Ele deve ser útil à sua geração, servindo ao Senhor como Davi serviu na sua geração. Isso é muito importante, para que nossas vidas não sejam vidas tolas, vazias, que não têm valor nenhum. Vazias e inúteis. Nossa vida não pode ser assim. Então, queridos, fiquem atentos para essas coisas. São verdades que caem do texto enquanto nós caminhamos sobre esses mesmos textos. Oi. Não sei, pode ser, né? Pode ser. Foi útil lá, né? Agora. Pode ser que ele tenha isso em mente, porque os judeus eles enalteciam muito os antigos. E diziam, nossos profetas, se nós vivêssemos naquela época, não faríamos o que fizeram com os profetas. Nós somos descendência de Abraão. Então, eles enfatizavam muito isso. Pode ser que o apóstolo Paulo tenha dado uma cutucadinha aqui. O tempo de Davi passou. Até hoje, exatamente. Até hoje ficam lá em frente do túmulo de Davi, lá se curvando ali e tudo mais. Ele teve a sua utilidade no seu tempo. Passou. Simone.
Como nós crentes comuns podemos ser úteis? Ninguém vai ficar assistindo minha live só, fazendo live, enfim. Como que um crente, um jovem, vamos pensar assim num jovem de 16 anos. Vamos pensar num jovem assim, adolescente, entrando na juventude. Como ele pode ser útil à sua geração? Essa é a pergunta da Simone. Deus colocou esse moço para ter 16 anos em 2023. Deus colocou isso, é o desígnio de Deus. Para ele ser útil em 2023, tendo 16 anos de idade. Como esse jovem pode ser útil à sua geração? Quem sabe? Alguém tem alguma sugestão? Ele pode ter uma vida reta, íntegra, mas o que ele pode fazer em favor da sua geração? Quem está falando? Estou ouvindo uma voz. O Tiago. Ele pode compartilhar o evangelho, ele pode conduzir os outros em vez de ser conduzido. Lembra aquele sermão antigo que eu fiz aqui? Non ducor duco. Não sou conduzido, conduzo. Ele pode ser alguém assim. Ele pode ser alguém que se aproxima dos seus amigos, tendo acessos que eu nunca terei. Eu não tenho acesso a um adolescente de 16 anos, eu não consigo. Se eu chego perto do adolescente de 16 anos, ele fica mudo e petrificado. Só mexe os olhos assim. Então eu não consigo chegar. Não tem jeito, não dá. Agora o jovem de 16 anos consegue. Ele vai na casa, ele conversa, ele é amigo, ele pode influenciar essa pessoa. Ele pode conduzir essa pessoa, ele pode dizer, olha, não faça isso. Não faça isso. Esse caminho que você está seguindo pode parecer comum, geral, porque o mundo acha normal, mas não é. Não é. Você virou pastor agora? Rapaz, eu não sou pastor, não é isso. Mas eu quero ser útil ao serviço de Deus na minha geração. E a minha geração é esta. É agora, em 2023, que eu tenho 16 anos. Não é no século passado ou no outro século XVIII, não, é agora. E eu quero ser útil ao meu Deus na minha geração. Na minha geração e para a minha geração, eu quero ser útil. Então, Simone, conduzindo pessoas pelo caminho da verdade, estimulando pessoas à prática do bem. É o jovem que fala assim, olha, vamos fazer uma coisa, vamos nos encontrar uma vez por semana, não para compartilhar as músicas do, como chama lá? Spotify. Não para isso. Não para dar risada de filminhos. Vamos nos reunir uma vez por semana para a gente estudar a palavra de Deus. Quê? Vamos. Deixar o joguinho de lado, deixar a Netflix um pouquinho para lá e vamos nos debruçar sobre um livro e nos reunir para compartilhar isso. E com isso esse jovem estimular outras vidas, corrigir os seus colegas, dizer a eles, olha, essa não é a direção certa, essa forma de você tratar os seus pais não é o meio correto. Com isso esse jovenzinho vai estar servindo a sua geração, conforme o desígnio de Deus, de uma forma que só ele pode fazer. Eu não posso, pastor Nicolas não pode, pastor Thomas não pode, só ele pode fazer isso. Só ele tem esses acessos. Com isso, ele estaria atingindo o propósito sublime da vida, servindo, sendo útil à sua geração, servindo ao Senhor desse jeito. Gente, pergunta, faz falta a gente assim? Faz ou não faz? Meu Deus, é de chorar. É de chorar. É de chorar. O que nós vemos é o contrário. São muitos jovens seguindo por caminhos de banalidades, tolas, bobagens, coisas horríveis. Ontem eu estava conversando com o Alão. E o Alão me disse que ele conheceu um jovem que ia fazer evangelismo no carnaval. Sabe como ele ia fazer evangelismo no carnaval? Sabe como? Quem dera ele fosse só pular. Porque pular, a gente pula, tá pulando aí. Mas não é só isso. Sabe o que ele ia fazer? Ele ia entregar preservativos e dar comprimidos de engove. Além
de pular. E ele dizia que isso era evangelismo. Gente, vocês conseguem imaginar uma profanação mais tosca da palavra evangelizar? E Jesus salva. Toma um preservativo, toma um engove e toma um folheto. Cristo salva. Leu, vamos pular agora. Gente, isso é ser o indivíduo mais inútil, mais profano da história da nossa geração. Ele está estimulando o mal. Ele está vendo o mal como algo normal. Ele está fazendo coro com os perversos. Olha, é um inútil, mas é um inútil pior, porque ele não é um inútil parado. Ele é um inútil trabalhando ao contrário. É muito pior. Então, é assim que está a juventude. Isso aí de uma igreja batista. De uma igreja batista. Batista tradicional. É isso. Não estou falando de, sei lá, bola de fogo, não é isso aí. Batista tradicional. Assim. Então, o que nós precisamos é resgatar essas riquezas que caem do texto bíblico. Essas riquezas que escorrem do texto bíblico. E nós que seguimos, enquanto o apóstolo Paulo fala, nessa passarela que é o texto, nós temos que ir pegando essas poesias entornadas no chão, né? Pegando essas belezas todas que caem enquanto ele caminha. E aprender, meu Deus, eu tenho que ser um Davi. Mas Senhor, eu não sei, eu sou um jovenzinho, eu tenho 14 anos. Eu sou uma senhora, eu tenho 65 anos e eu não sei falar. Queridos, Deus colocou você nessa idade, nessa geração, nessas condições, segundo os desígnios dEle. Ele designou isso. O texto aqui fala que Deus designou tudo isso. Ele colocou você aqui agora, nessa época, nessa fase, com essa idade, nesse tempo. Ele fez isso. Ele determinou isso, segundo o desígnio dele, diz aqui. E Davi foi útil à sua geração nesses termos. Eu tenho que pensar. Eu tenho que ir para casa hoje. E ir pensando, como eu fiquei pensando semanas e semanas sobre esse texto. E eu comecei a fazer uma live por causa disso. Né? É pouco, né? Eu tenho que fazer mais coisas. Cada irmão aqui tem que pensar, Senhor, eu quero ser útil à minha geração. Quero ser útil no seu reino na minha geração. Porque eu vou passar. E eu não terei outra oportunidade. Eu vou passar. O que eu posso fazer para ser útil? Eu quero ensinar, eu quero influenciar pessoas, eu quero corrigir os maus, eu quero estender a mão para quem precisa, eu quero socorrer os meus irmãos aflitos, eu quero servir ao Senhor na minha geração, eu quero ser útil na minha geração servindo ao Senhor. Todos aqui, pequenos, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos, enquanto estiverem vivos, têm que fazer essa pergunta. Eu tenho que ser útil na minha geração. Isso é fundamental. É um propósito de vida. Eu brinco com os pastores, eu quero morrer. Meu sonho é morrer atirando. Já viram esses filmes que o soldado morre, ele está lá, cheio de tiro e atirando ainda, acaba a bala e taca o revólver. Acabou. Pega a bota, cata a bota e joga a bota, cata o relógio, joga o relógio, ele vai, e morre, já. Eu quero morrer assim, até o último dia da minha vida, atirando de bazuca, ensinando a palavra de Deus. Eu quero chegar, assim, o sonho da minha vida, a razão da minha vida, é o porquê eu vivo. Eu vivo, eu já disse para os irmãos na quarta-feira aqui, eu vivo para ouvir uma frase. Chegar diante dele e ouvir uma frase assim, ó, servo bom e fiel. Esse é meu galardão. Se eu escutar isso, se eu escutar servo, já estou contente. Se ele falar servo bom, meu Deus, eu acho que eu caio lá de cima.
Se ele falar, servo bom e fiel. Meus irmãos, olha, eu não quero de casa de ouro, rua de ouro, não precisa. Eu escutei a frase que moveu a minha vida, a razão da minha vida, escutar essa frase. Mas eu penso, eu não vou ouvir. Eu vou ouvir assim, Marcos, entra logo, que eu estou sem paciência hoje. Eu acho que ele vai falar isso. Mas o meu sonho é esse, escutar isso. Vocês já imaginaram? Ouvir isso da boca do Deus verdadeiro, que não mente, que não passa pano. Ouvir isso, servo bom e fiel. Meu Deus. Não preciso de mais nada. É a razão da minha vida. Quero viver assim. Quero viver para isso, para escutar isso. E cada um aqui tem que me imitar nisso. Desculpem falar assim, pode parecer orgulho, né? Não é. É um apelo. Cada um aqui tem que me imitar nisso. A razão de ser da sua vida tem que ser essa. É escutar essa frase. Eu quero chegar diante do Senhor, do Cristo que só diz o que é verdadeiro e conhece tudo, conhece corações, conhece tudo. E ouvir isso. Servo, serva, bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. É isso que temos que sonhar em ouvir um dia. Muito bem, eu tenho mais 5 minutinhos, já fizemos essa digressão. E agora então, nós chegamos no versículo 37, que é o versículo que faz o desfecho disso, né? Olha, Davi viu corrupção, mas, olha o 37, porém, aquele a quem Deus ressuscitou, quem é? Ele apodreceu? Ele não. Então, todos esses textos, esses 3 textos, Salmo 2,7, Isaías 55,3 e Salmo 16,10 se aplicam a ele. Ele não apodreceu, ele não viu corrupção. Agora, então, tendo feito isso, aí chega o versículo 38. E é aí que ele insere algo que é maravilhoso demais. Aqui, na minha opinião, a gente pensa, ele chegou no topo da montanha, né? Ele chegou no topo da montanha, agora ele pôs uma escada e subiu. Mais alto ainda. É lindo isso aqui. É maravilhoso isso aqui. Olha o que ele fala. Olha, isso aqui é demais. Olha o que ele fala. Tomai, pois, irmãos, conhecimento. Eu quero falar sobre isso aqui, essa frase, não hoje que não vai dar tempo. De que se vos anuncia, eu quero falar sobre essa frase também, mas hoje não vai dar. Remissão de pecados por intermédio deste. Insere esse tema agora. E olha o 39. E por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Um tapa na cara da sinagoga inteira, assim, ó. Olha isso que ele falou. Na sinagoga! Ele falou isso. Falou, por meio dele, uma coisinha a mais aqui, só um lembretinho. Ele não somente cumpre as promessas de um descendente eterno. Por meio dele, vocês podem ser perdoados de todos os pecados que vocês não puderam ser perdoados observando a lei de Moisés. No focinho da sinagoga inteira. Os rabinos ali, ó, velhinho com a barbinha ali sentado, pensando, ué, mas cumprir a lei de Moisés não perdoa pecados? Não. O quê? Não. Perdão de pecado, só tem uma solução para o pecado. Sabe qual é? Ele explica aqui. É o cancelamento. Não vou falar sobre isso hoje, não vai dar tempo. Mas só tem um jeito de resolver o problema do pecado. É por meio do cancelamento. E só tem um jeito de cancelar. Tem 2 jeitos de cancelar. 2. Ou Deus dando um tapinha nas costas e fala, isso não é nada, deixa para lá. Esse é um jeito de cancelar. O outro jeito é outra pessoa pagando o pecado. Qual foi o jeito de Deus? Ele deu um tapinha e falou, não, eu sou brasileiro, está tudo em casa. Foi isso? Não.
Como é que ele conseguiu cancelar? Outro pagou. Está tudo isso aqui? Está tudo isso aqui. Ele vai explicar. Aqui é o topo da montanha do sermão. E nós vamos falar sobre cada pedacinho do versículo 38 e do versículo 39. É muito legal isso. As expressões que aparecem aqui, ó. E por meio dele. Isso é chave. É uma chave. Veja, ele fala assim, todo que crê é justificado. Ele mostra como a pessoa pode ser perdoada. Ele explica como. Então aqui é o topo do sermão. É o ápice. Em que ele mostra a solução para o nosso maior problema, que são os pecados. Então nós vamos estudar isso aí, é muito lindo. Esses 2 versículos são extraordinários e vamos estudá-los. E depois, olha como termina o sermão. Olha como termina o sermão no versículo 41. Olha como. Veja a pregação coach aqui. Vede, ó, o quê? Mas você não é o ponto fraco de Jesus? Não é assim que pregam por aí afora? Você não é o ponto fraco de Jesus? Jesus não é seu fã? Não é o que dizem por aí? Olha o que ele fala. Vede, ó desprezadores. É assim que ele termina o sermão. Dizendo, ó, e olha o que ele fala. Maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Que impressão que dá aqui, que é uma coisa muito... Fiquem maravilhados, porque eu vou realizar uma obra maravilhosa na sua vida. É isso que ele está falando aqui? Não. Ele está citando Abacuque. E sabe o que isso aqui se indica? Quando fala maravilhai-vos e desvanecei, está dizendo o seguinte, olha, fiquem atônitos e desfaleçam, porque eu estou trazendo um castigo que vocês jamais sonharam. É isso que significa esse texto. Não é, Deus tem uma obra maravilhosa para a sua vida. Não é isso aí não. Não é isso aí não. Não é evangelho fofinho não. Ó, desprezadores, tomem cuidado. Acordem, desprezadores. Fiquem assustados e desfaleçam, porque eu estou trazendo um castigo de um tamanho que ninguém vai acreditar. É isso que ele fala aqui. Mas tudo isso, para você saber o significado exato, você tem que vir no domingo que vem. Porque eu não vou falar agora. Vou falar só semana que vem. Na semana que vem, nós vamos terminar o sermão do apóstolo Paulo. E é importante desde já lembrar o seguinte: se você ouve o evangelho e não se curva aos pés do Cristo ressurreto, aquele que não viu corrupção, que ressuscitou e por meio de quem nós temos a remissão dos pecados, Deus chama você de desprezador. E ele fala, olha, assuste-se, fique apavorado, desfaleça, caia, tombe, porque o que eu vou fazer em termos de castigo, você não pode sequer imaginar. Então, se eu fosse você, se você não é crente, se eu fosse você, eu me converti antes do domingo que vem. Porque domingo que vem eu vou falar sobre isso aqui. Então já venha já dizendo, não, eu estou fora, que eu já aceitei Jesus. O que eu faço, pastor? Simples. Hoje, aqui, hoje, agora, nesse banco, agora. Diga ao Senhor, Senhor Jesus, eu sou um desprezador. Eu quero pedir perdão e eu quero acolher o seu evangelho. Esse sermão do apóstolo Paulo, eu quero acolhê-lo de todo o coração. Eu creio que é só por Jesus, morto e ressurreto, que eu posso obter o perdão de pecados. Eu creio nele só. Eu não desprezo mais. Eu desprezei até um minuto atrás. Não desprezo mais. Ele é o meu rei. Ele é o meu salvador. Ele é o meu redentor, que morreu e ressuscitou naquela cruz. E eu recebo
para ser perdoado dos meus pecados, para que os meus pecados sejam cancelados e eu tenha não somente o perdão, mas a vida eterna. Eu creio nele agora. Eu sou dele. Jesus, sou teu. Senhor, sou teu. Eu me rendo. Eu me prostro aos seus pés. Eu recebo como meu Salvador. Eu sou um crente em Cristo agora. Faça isso já. Agora. Deixe de ser desprezador. E o receba agora. Atendendo a pregação, não do pastor Marcos, mas a pregação do apóstolo Paulo, que apontou o evangelho com toda a clareza para aqueles homens há 2000 anos atrás, e que fala ainda hoje, e fala a você ainda hoje. É importante isso. É importante estar atento para essa mensagem, e recebê-lo, e crer nele, e caminhar, sendo útil para ele, nesta geração, até o dia que ele o chamar. É isso, queridos. Vamos encerrar aqui a nossa aula de hoje. Na semana que vem continuamos vendo esses detalhes todos que eu já apontei bem brevemente aqui no finalzinho.